Olá, bem-vindos a mais uma live com cafezinho e sem carinho. Até rimou, né? Retomando as lives com cafezinho, né? Que são as lives que eu faço logo após o meu almoço. Eu almoço mais tarde mesmo. Minha agenda é um pouco mais bagunçada. Aliás, bagunçada não. Apenas os meus horários não são aqueles comuns, digamos assim. Então eu costumo costumo almoçar um pouco mais tarde. E aí, quando é possível, eu venho aqui com essa live enquanto eu tomo o meu cafezinho, né, para compartilhar com vocês. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito, particularmente acredito que é muito interessante, que é a delegação. A importância de delegar é uma das maiores armadilhas, uma das maiores dificuldades dos líderes está em delegar eficazmente, eficientemente. E essa semana eu trago algumas coisas relacionadas à delegação. Já trouxe para vocês a semana passada, né, as atitudes, os problemas, as situações e problemas que os líderes enfrentam em todo e qualquer setor, e a delegação é o principal deles. O problema com delegação é um dos maiores. E porque ela passa por 4 fundamentos da liderança, em que muitas vezes eles são menosprezados ou não ganham a devida atenção. Ou então muitas vezes também as pessoas não entendem, não compreendem o que é a delegação verdadeiramente. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o que é delegar, o que é delegação, que muitas vezes nós confundimos. Delegação não é simplesmente entregar a atividade na mão de alguém e esquecer que essa atividade existe. Isso, inclusive, eu expliquei no último post feito agora há pouco. Ele saiu agora há pouco. Sobre delegar ou delargar. Você delega ou você delarga? Você é responsável ou irresponsável com as tarefas da tua empresa, né? Porque quem delarga é extremamente irresponsável. Venhamos e convenhamos, né? Nem pode ser chamado de líder. É um chefe que larga atividade aí pra alguém fazer e sai e diz... Eu já tive muitos chefes, não sei se vocês já tiveram. No início da minha carreira eu tive um chefe que eu nunca vou esquecer. Ele chegava ao ponto de dizer o seguinte: a atividade está na tua mão. Você é especialista, você que tem que fazer bem feito. O problema é teu. Eu tô passando para você, eu não tenho esse conhecimento técnico mesmo. E mais, se a sua colega errar, a responsabilidade é sua. Olha a postura de um líder. Isso não é uma postura de um líder. Isso não era uma delegação. Era largar o problema na minha mão e sair, lavar as mãos ali e sair. Então isso é um chefe, um péssimo chefe, tanto é que ele durou pouco também. Era um projeto muito grande, ele durou pouquíssimo lá. E diga-se que tem motivo por ter durado tão pouco, não é mesmo? E aí, então esse é um exemplo do que não é delegar, certo? Delegar é entender que determinadas atividades, ao serem operacionalizadas por você, isso gera um custo muito alto para sua empresa. Como assim? Se você é um líder, se você é um gestor, um dono de negócio e você fica muito tempo na operação, você perde tempo e eficiência no pensamento e na estratégia do seu negócio. Você precisa cada vez mais estar no estratégico do seu negócio. Porque essa é a responsabilidade de um líder, essa é a responsabilidade e o papel de um empresário. Pensamento e planejamento estratégico. Se você fica muito na operação, você perde estratégia e você perde oportunidades de crescer. Ou você deixa de crescer, ou você deixa de ganhar mais espaço, de ganhar maior faturamento, de ganhar qualidade, de ganhar mais espaço no teu mercado. Então você precisa entender quais são as prioridades do seu negócio. E aí nós chegamos em alguns detalhes. Deixa eu desligar esse barulho aqui. E aí nós chegamos em alguma questão fundamental, que também saiu um post hoje, que é a priorização. Como assim a priorização? Eu preciso entender
o que é importante e o que é urgente. Então esse é o primeiro fundamento da delegação. Atenção, dos 4, esse é o primeiro fundamento na hora de delegar. Eu preciso aprender o que eu vou delegar antes de eu entender o como. É importante como, nós vamos chegar no como ainda daqui a pouquinho, já nós vamos falar sobre o como delegar. Mas primeiro, o que delegar, né? Então eu preciso entender, antes ainda de priorização, eu preciso entender quais são as atividades-chave de resultado do meu negócio. Quais são aquelas atividades que eu preciso focar todo dia, eu, a minha equipe, para que o meu negócio tenha um resultado, para que o meu negócio continue forte, firme e crescendo. Quais são essas atividades-chave de resultado que precisam ser executadas, caso contrário, o meu resultado como um todo fica comprometido. Tendo em mãos essa lista, esses objetivos, essa clareza do que são as atividades-chave de resultado, e tendo em mãos também, de um lado, atividades-chave de resultado, de outro lado, atividades gerais, tarefas, tudo o que tem a se resolver, a se fazer no meu negócio. Eu preciso ter separado minimamente essas duas coisas. Tendo em mãos isso, eu vou pegar essas tarefas que precisam ser executadas, essas atividades, e vou avaliar se elas têm relação com as minhas atividades-chave de resultado. Ou se elas comprometem as minhas atividades. E aí eu consigo começar a dar valor de importância a cada uma dessas tarefas. Quanto maior a relação com as minhas atividades-chave de resultado, mais importantes elas são. Ou quanto mais elas podem interferir e atrapalhar as minhas atividades de resultado, atividades-chave, mais importantes ou mais urgentes elas são. Se elas estão atrapalhando, talvez elas sejam mais urgentes do que importantes. Então aí eu começo a usar essa matriz de priorização que eu deixei para vocês hoje de manhã aqui no Instagram. Você pode ir lá no feed, salvar, tirar print. É como vocês façam uso, gente. Faz uma folhinha. Eu gosto de usar uma folhinha, indicar uma folhinha. Agora não estou no escritório aqui. Uma folhinha A4 em que você tem essa matriz e você tem ela à sua frente, onde cada atividade que você pega, você olha, isso é importante, isso é urgente, qual é o grau de importância, qual é o grau de urgência. E aí eu trabalho esses 4 quadrantes da matriz de priorização, que é: essa atividade é importante, mas não é urgente? Ela tem relação com a minha atividade-chave de resultado? Ela tem uma importância a ser feita, uma importância, uma relevância, só que ela não é urgente. Se ela não for feita agora, isso não vai atrapalhar o meu negócio, isso não vai atrapalhar a minha equipe, isso não vai atrapalhar o meu dia a dia. Ela é importante, mas ela não é urgente. Se ela é importante, ela não é urgente, ela precisa ser executada, sem sombra de dúvidas, mas ela não precisa ser executada imediatamente. Então você pode incluir no planejamento. O ideal é que vocês façam essa priorização, esse planejamento semanalmente, para que você veja quais são as atividades, quais são as tarefas do teu negócio e como elas estão, mesmo as que estão em andamento. Você faz uma visão geral e prioriza elas sempre de volta. Nada fica morto ou esquecido, por favor. Então, você define quando essa atividade vai ser feita. Se ela não precisa ser feita imediatamente, você identifica uma data. E se ela é importante, não é urgente e não é vital, digamos assim, você ainda avalia se pode ser feita por outra pessoa. Se puder ser feita por outra pessoa, você coloca quando vai ser feito e por quem vai ser feito. Se precisa ser você, quando você vai executar. Outro ponto. Cara, mas essa questão ela é importante, Daiane, e ao mesmo tempo ela também é urgente. Se eu não resolver isso hoje, eu comprometo todo o meu negócio. Eu comprometo o meu faturamento. Eu comprometo o meu resultado do mês inteiro. Então você precisa resolver imediatamente. Aí entra no importante e urgente, entra no quadrante da matriz lá, que você executa imediatamente isso. Então, se é tão urgente, se é tão importante, resolve.
Não deixa pra depois, não procrastina, não deixa virar uma bola de neve, um incêndio, nada disso, tá? Então, resolve imediatamente. É urgente, é importante, resolve. Agora, qual é a grande armadilha nesse quadrante? Nós caímos, e eu já caí nesse erro de achar que tudo era urgente e importante. Se tudo é urgente e importante, nada é urgente e importante. Vou repetir. Se tudo é urgente e importante, nada é urgente e importante. Como assim? Eu estou perdendo meu tempo. Estou fazendo coisas que não deveria fazer. Eu estou errando na minha análise. E aí volta de novo. Quais são as atividades-chave de resultado? Qual é o objetivo da minha empresa? Qual é o objetivo do meu setor? E aí eu consigo entender o que de verdade é importante e relevante, o que de verdade é urgente, para que eu faça imediatamente. Porque se eu tiver uma lista de 10 coisas para fazer imediatamente, vai dar problema. Vai dar problema. Gente, você não consegue fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. E aí você vai gerar um problema. Tá? De novo, essa live aqui não é com carinho não. Então, vamos lá, deixa de ser irresponsável. Deixa de ser meio bocó aí e vamos lá, vamos ver o que é importante de verdade. Se você não conseguir definir, aí você tá com um problema de avaliação, de análise. Aí procura alguém para te ajudar a entender melhor o teu próprio negócio, ou o teu próprio setor, talvez, sei lá, né? Repense a tua posição na empresa, se você não consegue avaliar o que é importante e o que é urgente. Tá? Então, reavalie de novo objetivos do seu setor, objetivos do teu negócio, atividade-chave de resultado, para entender verdadeiramente, friamente, o que de fato é importante e o que é urgente, que se não for feito vai gerar problema. Lembra-se que urgência é relacionada àquele incêndio, tá pegando fogo, isso é urgente, isso é uma emergência, tá pegando fogo, é uma emergência. Tá? Se não for resolvido, eita, voltou. Se não for resolvido vai causar um problema muito grande. E importante é vital, tem relevância para o meu negócio, isso vai gerar um resultado positivo, isso vai me levar aos meus objetivos, isso é importante, tá bom? Outro quadrante que nós temos na matriz de priorização é essa questão: é urgente, vai me gerar um problema caso eu não resolva, mas ela não é tão importante, ela não é importante, ela não vai me gerar um resultado positivo, mas se ela não for feita, ela vai me gerar um problema. Isso você precisa delegar, porque isso não é produtivo o suficiente para ocupar o seu tempo. Lembra sempre que o teu tempo é o tempo, a tua hora é a hora mais cara da tua empresa. A tua hora é a hora mais cara da tua empresa. Ela precisa ser bem investida, por isso ela precisa estar no estratégico e não no operacional. A tua hora é a hora mais cara do teu negócio. A tua hora é a hora mais cara da tua equipe, caso você seja um gestor e não um dono de negócio. Afinal de contas, de quem é o salário mais alto? É o do operador ou é o seu? Pois é. Então, se essa atividade ela é urgente, mas ela não é importante, ela não vai trazer um resultado mensurável, um resultado positivo, um resultado de fato, não vai trazer avanço, apenas vai evitar um problema, você precisa delegar isso. Não gaste o seu tempo, não gaste a sua hora com isso. Por isso você tem especialistas na sua equipe. Eu imagino que você tem especialistas na sua equipe. Se não tem, deveria ter. Ainda vou falar sobre isso em outro momento. Sobre ter pessoas melhores do que você na sua equipe. Ter coragem de ter pessoas melhores do que você na sua equipe. Ainda vou fazer uma live só sobre isso. Tá? Então, não é urgente, mas não é importante. Delega, define quem é que vai fazer. E quanto? Né? Quanto antes, de preferência. E aí nós temos o último. Não é urgente nem é importante. Daiane, eu jogo fora, eu elimino, então, se não é urgente não é importante? Tem algumas matrizes que você vê como elimine. E aí, de novo, análise. Se não é urgente não é importante, talvez, muito provavelmente, pode ter tido um erro de microgestão anterior. Porque essa atividade chegou a esse ponto de ser solicitada ou de ser necessária, alguém achou que era necessário.
houve algum erro, talvez de comunicação, muito provavelmente de comunicação, um erro de microgestão, em que essa atividade veio até o ponto de ser planejada. Então, se for necessário, se você avaliar que realmente ela é totalmente desnecessária, não é zero importância, zero urgência, não vai te gerar nenhum problema, nenhum resultado, não é nem burocracia com o Estado, não é nada relevante, houve um erro anterior de gestão, microgestão. Essa atividade não deveria nem estar ali. Se você precisar eliminar ela, é porque ela não deveria nem estar ali e você errou antes. Caso contrário, você vê que ela é necessária sim, apesar de ela não ter um nível de relevância alto e nem ser urgente, mas ela é necessária, precisa ser feito, aí você coloca no planejamento para fazer mais tarde, você não vai fazer agora. Aí você vai ver qual é o prazo que eu tenho para resolução disso, para solução disso, para execução. Quem vai executar? Porque se ela não é nem importante nem urgente, de novo, não gaste seu tempo com isso. Ela é necessária, mas não é importante nem urgente, delega para alguém. Coloca no planejamento e delega. Certo? Fiquei um tempão falando disso, né? Eu gosto de falar dessa matriz. Eu realmente gosto. Eu acredito que se metade da liderança atual entendesse essa matriz, mais da metade dos problemas de delegação e estratégia das empresas estaria resolvido. De verdade, ela realmente tem uma relevância muito grande e ela é muito simples. É muito simples, muito simples. E é uma aliada de todo e qualquer gestor. Então, o primeiro fundamento, na hora de delegar, na hora de gerir e ser um líder, né, e para a delegação eficiente, é priorizar. Essa matriz de priorização, tá? Tá lá no feed, pode tirar print. Essa live vai ficar por um tempo disponível, por um tempo. Não vai ficar eternamente, vai ficar por um tempo. Depois eu tiro ela do ar, tá bom? Então, primeiro fundamento da delegação eficiente, priorização. Segundo fundamento da delegação eficiente, comunicação. Comunicação. E aí é uma dificuldade, é uma armadilha que nós temos na hora de delegar. No como delegar. Antes nós falamos, agora no primeiro pilar, nós falamos em o que delegar. E agora nós entramos no como delegar no sentido de orientação, no sentido de entregar de fato essa atividade, certo? Então eu tenho uma atividade a ser realizada e eu vou entregá-la para alguém. Primeiro eu vou precisar de confiança, eu preciso confiar nessa pessoa. E aí a questão do terceiro pilar são as pessoas. Eu vou falar no terceiro pilar mais a respeito de confiar essa atividade à pessoa. E depois eu preciso também no terceiro pilar eu vou falar entender essa pessoa, a via de comunicação dela, para eu adequar a minha comunicação, que é esse segundo pilar. Eu comunicar corretamente a atividade. Como assim? Muitas e muitas vezes, quase, 90% das vezes, o que eu vejo acontecer é o líder que vai e explica para o liderado a atividade como ele faz, como ele entende, como ele faria, quer que a pessoa faça exatamente igual, quer que a pessoa seja uma copiazinha dele executando aquela atividade. Ainda mais se ele tem bastante conhecimento técnico, né? Ou então, se ele não tem conhecimento técnico, acontece igual aquele gestor que eu falei, que eu tive, que é tipo assim, te vira aí, tem que entregar esse relatório, não sei nem por onde começa, o problema é teu. Se tiver erro, o problema é teu. Ele era o chefe aquele, se tiver errado, foi você. Se tiver meio certo, empate foi nós, eu ajudei. Se tiver excelente, maravilhoso, fui eu. Ele era assim, exatamente assim. Foram 5 meses trabalhando com ele que eu não sei como eu não me demiti. Eu não sei como eu fiquei. Acho que eu dava um ouvido de mercador, porque eu sabia que ele não ia durar também. Sabia que
não ia permanecer. Minto, foram 4 meses. Não foram... Quase 4, não chegou a dar 4, porque passou os 3 meses de experiência e tal, e aí eu cogitei realmente pedir demissão, eu fiz entrevista em outro lugar, e aí ele foi demitido e eu fiquei. Depois eu assumi o posto que era dele, mas mais à frente eu assumi, 6 meses de empresa eu assumi o posto que era dele. Mas isso é história para outro momento. Acaba que eu abro parênteses, falo de mim aqui, assim mesmo. Essa live é mais solta, sabe? Essa live não tem roteiro, não tem carinho, é porque no meu intervalo eu uso um descanso produtivo aqui com vocês. Comunicação. Eu preciso pensar numa estrutura, numa forma de comunicar. E aí, pra isso, eu ainda vou fazer um post detalhando mais isso, tá? Eu prometo que vou fazer um pra deixar no feed. Lá em como delegar de forma clara. Eu acho que é essa a ideia, como delegar de forma clara. Vou ver ainda, provavelmente essa semana que vem eu faço esse post pra vocês, eu produzo esse post pra vocês. Não tá pronto que eu pensei agora, hein? Então, por favor, sem pressão, eu ainda vou postar. Até sexta-feira eu faço, prometo. Eu preciso entender a linguagem do outro, primeiro ponto. Qual é a linguagem do outro? Com quem eu estou falando? Como ele entende as coisas, e aí eu preciso falar na linguagem do outro para que eu delegue com eficiência. Eu preciso chamar a intenção, preciso fazer com que ele queira fazer aquela atividade e não porque eu tô mandando, né? De novo aí nos termos de chefia, na liderança, é porque eu tô mandando. Para, é que isso já acabou há muitos anos, né? Esse estilo de liderar, de chefiar, acabou. Se você ainda tá nessa, desculpa, você tá ultrapassado, você não tá velho, você tá ultrapassado, desatualizado, beirando a burrice, tá? Então vamos lá, chega disso, deu? Não é porque eu tô mandando, porque eu tô mandando ninguém entende também, o que é pra fazer que você tá mandando? Caralho, fala palavrão mesmo, azar. Eu preciso justificar, eu preciso gerar a vontade da pessoa fazer aquilo. A pessoa tem que querer fazer aquela atividade, ela tem que querer contribuir. Então, primeiro eu tenho que entender qual é a linguagem dela, qual é o desejo dela, qual é a vontade dela, como eu faço ela querer fazer aquilo. E isso eu vou adequar através da minha comunicação. Daria um curso inteiro só disso, né? Não vou fazer não. Vou fazer não, de repente em live, de repente. Eu divago às vezes. Então, entender a linguagem do outro. Qual é a linguagem do outro? Falar de acordo com a linguagem do outro. Usar questões visuais. E aí, segundo ponto, preciso usar questões visuais. Ou escrever, ou um slide, ou um relatório, ou ferramentas que eu demonstre, mas eu preciso usar também o visual com esse liderado, para que ele pode ser escrever e anotar ao mesmo tempo, mas que a pessoa vai acompanhando aquela escrita, já faz uma diferença brutal. Experimenta instruir escrevendo, para você ver como faz diferença. Ou pedindo que a pessoa escreva, melhor ainda, pede que ela escreva. E aí vem a terceira questão, que é concentrando em pontos-chave. Peça que essa pessoa escreva, então, passo 1, passo 2, passo 3, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Faz com que ela ajude ela a construir um fluxograma daquela atividade, talvez. Aí você alia a questão de visual com concentração em pontos-chave, que é muito importante. Então, eles precisam estar aliados, além de linguagem, visual e ponto-chave. Uau! Você alia isso na hora de delegar. Seja objetivo, organize as ideias para que a pessoa consiga se organizar para a execução. Organize as ideias para que a pessoa consiga se organizar para a execução. E por fim, você resume essa instrução. Você orientou, você demonstrou, agora você vai fazer um resumo. E resumo é isso. Fase 1, fase 2, fase 3. E melhor ainda, que eu acho mais incrível, é você pedir que a pessoa resuma. Pra pedir que a pessoa repita, que a pessoa te fale então como vai ser. Não é falar, entendeu? A pessoa vai dizer sim, com vergonha. Sim. Se ela não entender, ela vai ter vergonha de dizer, não entendi. Aí ela vai arriscar e vai fazer errado, né? Então vamos evitar isso. Aí você diz assim, então, como você vai fazer? Me fala, quais são as etapas?
Me fala, por onde você vai começar? Faça perguntas. Lembre que a pergunta é um grande amigo da gestão, uma grande amiga da gestão. Você precisa aprender a fazer perguntas eficientes. Aí mais um tema aí, para mais uma live. Fazer perguntas eficientes. Faça perguntas. Faça que a pessoa resuma qual é essa atividade. Desta forma você vai assegurar a clareza da comunicação. Você vai assegurar que a pessoa entendeu o que ela precisa fazer. Então, primeiro fundamento da delegação eficiente é priorização. Segundo fundamento, comunicação eficiente. E aí que nos leva, eu já dei ensejos do terceiro fundamento, que são as pessoas. Eu preciso entender de pessoas. Na verdade, se você não entende de pessoas, pode fechar as portas ou pode tentar viver isolado de repente, sei lá, vai pra Antártida. Na Antártida também você precisa conviver com gente, não tem jeito. Você precisa aprender a lidar com gente. Ponto. Se você não sabe, aprenda. E para delegar, mais ainda. Por que mais ainda? Para liderar, mais ainda. Porque se você não entende de gente, como é que você vai liderar pessoas? Tem como, né? Possível. Então, você precisa inspirar as pessoas à ação e não mandá-las, como eu já falei um monte hoje aqui, que eu não vou ficar repetindo isso. Então, entender como aquela pessoa funciona. Qual é a melhor, de novo, qual é a melhor via de comunicação dela? Qual é a maior motivação dela? Qual é a maior dificuldade dela? Qual é o maior talento dela? Você precisa conhecer o teu time para saber o que delegar para quem. De acordo com a atividade que você recebe, uma atividade mais chata, uma atividade mais burocrática, eu vou delegar para alguém mais introvertido, mais executor, mais analítico, mais atento. É para essa pessoa que eu vou delegar, se é uma atividade mais burocrática. Agora, é uma atividade mais dinâmica, é uma atividade que precisa de maior comunicação, de maior flexibilidade. Vai ser para essa mesma pessoa que eu vou delegar? Óbvio que não. Eu vou precisar delegar para outra pessoa do meu time que seja mais comunicativa, mais extrovertida, mais atenta à variação, mais flexível. Entende a importância de você compreender a diferença entre as pessoas, a importância de você entender de pessoas, porque aí você ganha maior eficiência na hora de delegar a atividade de acordo com o perfil de cada um e na hora de comunicar também, porque aí eu escolho a forma de comunicar que melhor se adequa àquela pessoa. E de novo, mais uma questão aqui das pessoas, eu preciso entender a capacidade, o talento das pessoas, as habilidades, talento não gosto muito da palavra talento, as habilidades das pessoas que trabalham comigo, certo? Porque se eu for um líder inteligente, eu vou ter ao meu lado pessoas melhores do que eu em cada área, em cada setor, em cada conhecimento técnico. Eu tenho que ser bom de estratégia. No conhecimento técnico, eu tenho que contratar pessoas melhores que eu. Caso contrário, eu estou sendo um líder burro. Estou limitando o crescimento da minha empresa. Então, no momento em que eu tenho um time de campeões, eu tenho um time de craques, cada um na sua área, não é um time de craques, digamos assim, todos atacantes, porque aí a defesa já era, né? Eu vou perder o jogo do mesmo jeito. Eu preciso ter especialistas, cada um na sua área, no seu setor. Eu tendo esse time coeso, eu consigo priorizar de maneira correta, porque eu consigo ficar mais tempo no estratégico. E aí eu vou delegar de forma mais eficiente só por eu já saber trazer e atrair as melhores pessoas para mim. Eu vou conseguir priorizar de forma mais eficiente, mais correta. Eu vou conseguir adequar a minha comunicação a cada pessoa e o que vai me levar ao quarto fundamento. Vamos recapitular de novo os três. Quarto fundamento é o acompanhamento, mas vamos recapitular os três primeiros fundamentos da delegação. Priorização, comunicação e pessoas. Agora nós entramos no quarto fundamento, que é acompanhamento. Se eu entendo essa pessoa, como eu falei antes, eu entendi essa pessoa, eu defini o que eu vou delegar para ela através da priorização.
adequei a minha comunicação no momento de mostrar o como fazer, o como delegar. De acordo com a pessoa que está na minha frente, eu vou conseguir fazer um acompanhamento mais eficiente de cada pessoa, porque cada pessoa, ela também vai demandar um estilo de acompanhamento diferente. Algumas pessoas vão querer que você dê a receita passo a passo. Outras são mais dinâmicas, mais livres, que você der passo 1, 2, 3, 4, exatamente como ela tem que fazer, ela vai se sentir sufocada. E se você ficar perguntando o tempo inteiro pra ela como tá a atividade, ela vai pedir demissão em 2 meses. E você perdeu o profissional. Enquanto outros, eles querem essa atenção. Então você precisa entender justamente essas pessoas para dar o melhor acompanhamento. O acompanhamento não é ficar ali, tá pronto? Tá pronto? Cadê? Te dei a atividade, hoje é dia 11, o prazo é amanhã, é 12, te dei essa atividade dia 20 de dezembro. Entrou uma ligação aqui, desculpa, gente. Voltei. Digamos que eu te dei essa atividade dia 20 de dezembro, o prazo é 12 de janeiro, hoje é 11, cadê a atividade? Quero ver ela pronta. Isso não é acompanhar, isso é delargar, que a gente já falou antes, nunca mais falou com a pessoa. Outra coisa te deu a atividade dia 20 de dezembro, dia 21 cobrou como eu tava, o andamento, uma planilha de Excel de andamento e acompanhamento. Aí você olha todo dia aquilo lá e pergunta todo dia pro teu funcionário como tá a atividade. Você acha que isso vai funcionar? Você jura que você acha que isso vai funcionar? Você vai sufocar a pessoa. Não vai funcionar. É como areia. Eu vou ali na praia, eu moro aqui em Copacabana, né? Aí eu vou na praia e vou pegar um tanto de areia. Você provavelmente já viu essa analogia, mas é a mesma coisa para acompanhamento. Eu pego um tanto de areia. Se eu aperto a minha mão, a areia escapa e eu fico sem nada. Vai dar ruim, vai dar problema na hora de delegar. Eu pego outro montinho de areia e aí eu abro a mão. O vento leva. Sempre tem vento perto da praia, né, gente? Sempre tem vento perto do mar. Por menor que ele seja, ele vai levar a areia embora. A areia tá seca. Vamos pensar na areia seca, tá? O vento vai levar a areia embora. Tchau! De novo, perdi a eficiência. E aí eu pego o terceiro montinho e deixo a mão semi-aberta, semi-fechada. O que acontece? Isso é um acompanhamento de qualidade. A areia permanece ali. Eu consigo ver, eu consigo acompanhar sem apertar e sem largar. Isso é o acompanhamento eficiente de uma delegação. É quando eu coloco deadlines, eu coloco pequenas entregas e aí entra de novo o microgerenciamento. Se você errou no microgerenciamento na priorização, toma ainda mais atenção agora no momento de acompanhar a atividade. Porque você pode errar em microgerenciamento de novo. Cuidado nesse microgerenciamento. É necessário que você delegue, de novo, delegar não é delargar, você vai delegar e você vai acompanhar. Então, como tem etapas, normalmente toda e qualquer atividade possui etapas. Coloque prazos para cada etapa, entregas para cada etapa, onde você vai acompanhar por um Trello, alguma coisa assim, alguma ferramenta que faça sentido para você, para o seu negócio, para o seu setor e que as pessoas vão usar. Lembre-se sempre que o terceiro pilar da delegação são as pessoas. Então eu preciso utilizar ferramentas que as pessoas vão usar, que as pessoas vão se engajar. Seja a reunião semanal, seja uma planilha, é importante documentar, é sempre importante documentar. E-mail, não sei qual é a melhor ferramenta para sua empresa, eu teria que te conhecer, teria que falar contigo para te dizer qual é a melhor ferramenta no seu caso. Então, faça esse microgerenciamento, quebre essas etapas e coloque uma entrega para cada uma das etapas. A cada entrega você acompanha se está no prazo, se não está, se aquela etapa foi bem feita, se tem algum erro a ser corrigido ali, se tem algum ajuste a ser feito para a próxima etapa. Isso é um acompanhamento de delegação. Você não perde o teu tempo operacionalizando questões simples. Para isso você tem equipe. E aí você pensa no estratégico e você acompanha, você não larga para a pessoa, você acompanha a qualidade daquela entrega. Eu fiquei... Tá, vamos lá. Desculpa, os 4 pilares então: priorização, comunicação, pessoas e
acompanhamento. E uma coisa que eu deixei passar, que eu disse que eu ia falar lá no terceiro pilar de pessoas, é a questão da confiança. Quando eu contrato pessoas melhores do que eu sei que elas são competentes, eu automaticamente já confio na execução dela. Quando eu tenho coragem de trabalhar com pessoas que podem ser tecnicamente melhores que eu já tenho automaticamente uma confiança nessa pessoa. E eu preciso trabalhar, se eu não tiver, eu preciso trabalhar essa confiança, porque eu preciso confiar no meu liderado tanto quanto ele precisa confiar em mim. Sem confiança, não tem liderança, não tem interação, não tem relacionamento de nenhuma espécie. Nenhum tipo de relacionamento pode ser construído sem confiança. E quando nós falamos de liderança, nós falamos de relacionamento. Então, se não há confiança, não há liderança. Não há. Não é só a delegação que está comprometida, é todo o relacionamento. E isso pode gerar sérios problemas. Sérios problemas. Então, essa parte eu quero que vocês levem também para a tua vida pessoal. Você precisa gerar confiança. Você precisa ser confiável para as pessoas que convivem contigo. Você precisa inspirar confiança para inspirar qualquer outro sentimento, qualquer outra coisa, para ter qualquer relacionamento com alguém. Certo? Não se preocupem tanto em confiar no outro, entender quando eu vou poder confiar no outro, mas seja confiável. Se você for confiável, a probabilidade, a possibilidade do outro também ter um comportamento que gere confiança em você é muito grande. E como eu falo muito de autoliderança, parte primeiro de você, né? Primeiro, autogestão. Então, em resumo das lições de hoje sobre como os 4 elementos para a delegação eficiente são priorização, comunicação, pessoas e acompanhamento. Você precisa trabalhar esses 4 fundamentos para que você tenha uma delegação eficiente. E agora eu pergunto, a quem acompanhou até aqui, isso que eu fiz agora aqui no final, estava contido em algum outro conhecimento? Pois é. Toda a estrutura dessa live de hoje, quem não viu ela inteira, chegou agora, olha do início ao fim. Toda ela é a estrutura que eu ensinei vocês no segundo pilar de comunicação. Foi exatamente isso que eu fiz hoje aqui. Eu ensinei, passei para vocês uma ferramenta, uma forma de delegar com maior eficiência e mostrei para vocês como fazer isso. Agora está na mão de vocês usar ou deixar para lá. Porque conhecimento sem aplicação não é sabedoria. Conhecimento sem prática não é sabedoria. Conhecimento sem prática é obesidade mental. Não vai te trazer nenhum resultado na tua vida pessoal, profissional, nem em âmbito nenhum. Então vamos tomar vergonha na cara nesse ano, vamos aplicar os conhecimentos que a gente recebe? É isso. Até a próxima live, gente. E o post sobre comunicação sai essa semana ainda, como eu prometi. Quem não viu ainda, vai lá no feed, a matriz de priorização tá lá, salva o post para que você possa utilizar. Sobre acompanhamento também já está no feed. Ainda vou fazer sobre pessoas e sobre comunicação. Então, salva lá, aproveita esses 2 fundamentos que já estão no feed, que tem texto produzido, pronto, mastigado para vocês. Vai lá, curte, comenta, compartilha. Se salvar já tá bom. Se você salvar, depois você acessa e você utiliza. Vamos ser mais práticos. Salva, que depois você volta e utiliza desse fundamento para melhorar a tua gestão.